O único filme capaz de deter uma remake live action nos cinemas é outro remake live action. What I call them? Funko Pops! Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e vamos lá para mais um vídeo sobre os números de bilheteria desse final de semana nos Estados Unidos, os valores ajustados e dando uma olhadinha aqui na situação no Brasil e no restante do mundo. Mas antes eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom pessoal, estamos aí ainda sob a dominância do Lilo e Stitch, que eu devo dizer, eu achei que ele estaria um pouquinho mais perto de chegar na marca do bilhão, eu não acho que ele vai falhar nessa missão, como foi o caso do Minecraft, né? A gente viu o Minecraft numa crescente gigantesca, aí ele perdeu bastante gás no final, não conseguiu chegar nessa marca, e o Lilo e Stitch deu uma boa desacelerada, eu devo dizer, mas eu ainda acho que ele pode conseguir chegar no bilhão. Vamos dar uma olhadinha nos números ajustados desse final de semana, onde a grande maioria deles vieram abaixo das projeções. O Lilo e Stitch fechou com 32,362 milhões, o Bailarina, do universo de John Wick, né, para desespero da Lionsgate, veio ainda mais abaixo, com 24,501 milhões. O Missão Impossível, o acerto final da Paramount, fechou com 14,824 milhões. O Karate Kid Lendas da Sony ficou com 8,565 milhões. O Premonição 6, Laços de Sangue da Warner, fechou com 6,449 milhões. O Esquema Fenício da Focus foi o único aqui que trouxe um pouco mais, com 6,271 milhões. O Faça Ela Voltar da A24 se manteve com 3,526 milhões. O Dan da Dan Evil Eye também trouxe um pouco mais, com 3,188 milhões. O Pecadores da Warner trouxe 2,824 milhões. E o Thunderbolts na Marvel Disney fechou com 2,420 milhões. Já no Brasil, a gente tem uma situação curiosa, porque o Lilo e Stitch segue na liderança, mas a gente teve as pré-estreias do Como Treinar o Seu Dragão, que foram gigantescas e já estão antecipando um pouco de como vai ser o tamanho do sucesso do filme da Universal no resto do mundo. Então, em primeiro lugar, o Lilo e Stitch trouxe mais 23,768 milhões, totalizando 159,92 milhões de reais aqui no Brasil. Em segundo lugar, as pré-estreias do Como Treinar o Seu Dragão levaram o filme para 12,664 milhões. Ele vai ter uma expansão de salas e territórios a partir desse final de semana, além de, claro, a estreia nos Estados Unidos na maioria dos mercados internacionais. Em terceiro lugar, a estreia do Bailarina, do universo de John Wick, limitado pela classificação de 18 anos, trouxe apenas 4,542 milhões. Devo dizer que 18 anos para Bailarina foi um baita exagero, hein? Em quarto lugar, o Missão Impossível, o acerto final, trouxe mais 3,375 milhões, totalizando 29,32 milhões de reais. Em quinto lugar, o Premonição 6 trouxe mais 1,885 milhões, para um total de 34,54 milhões. Em sexto lugar, o Homem com H segue com uma performance muito louvável, trazendo mais 477 mil, para um total aqui no Brasil de 13 milhões de reais. Em sétimo lugar, a exibição de Colorful Stage, o filme Uma Mico que Não Sabia Cantar, trouxe 125 mil reais. Em oitavo lugar, o Esquema Fenício trouxe ainda mais interesse, com 99 mil e um total de 470 mil reais. Em nono lugar, o documentário Ritas aparece mais uma vez com 77 mil e um total de praticamente meio milhão de reais. E em décimo lugar, o Karate Kid Lendas trouxe mais 67 mil para um total de 12,57 milhões aqui no Brasil. Dando uma olhadinha na situação no resto do mundo, pessoal, o top 5 de bilheteria mundial nesse final de semana, o Lilo e Stitch segue na liderança com 100,200 milhões de dólares, uma queda de 43%, totalizando aí 772,596 milhões. Em segundo lugar, o Missão Impossível, o acerto final, caiu 46% para um total de 55,600 milhões e uma arrecadação de 450,417 milhões. Em terceiro lugar, foi a estreia do Bailarina, com 51 milhões de dólares, maioria deles representado pela Lionsgate nos Estados Unidos. Em quarto lugar, o Karate Kid Lendas caiu 43% para uma arrecadação de 18,700 milhões e um total de 74,755 milhões. E em quinto lugar, a exibição do filme indiano Houseful 5, que é parte aí de uma franquia, trouxe 16,333 milhões. E agora, dando uma olhadinha nos números dessa segunda-feira nos Estados Unidos, pessoal, é uma lista bem parecida com a do final de semana, na verdade, onde o Lilo e Stitch segue na liderança com mais 3,629 milhões e um total
doméstico na casa de 339 milhões. Em segundo lugar, o Ballerina até que se segura um pouco melhor, com 2,59 milhões. Normalmente já é sinal de fracasso se um filme não consegue fazer 1 milhão na segunda-feira de estreia, totalizando em 26,560 milhões na bilheteria doméstica. Em terceiro lugar, o Missão Impossível, o acerto final, trouxe 1,652 milhões para um total doméstico na casa de 150 milhões de dólares. Em quarto lugar, o Karate Kid Lendas trouxe 850 mil para um total doméstico de 36,156 milhões. Em quinto lugar, o Premonição 6 trouxe mais 824 mil para um total doméstico de 124,338 milhões. Em sexto lugar, o Esquema Fenício trouxe mais 674 mil para um total doméstico de 7,637 milhões. Em sétimo lugar, Pecadores trouxe mais 383 mil para um total doméstico de 272,928 milhões. Vejam só como o número doméstico do Pecadores é muito, muito expressivo. É praticamente toda a carreira mundial dele. Em oitavo lugar, o Dan Da Dan e Volai trouxe mais 355 mil para um total doméstico de 3,548 milhões. Em nono lugar, Thunderbolts trouxe mais 290 mil para um total doméstico na casa de 186 milhões. E em décimo lugar, o The Last Rodeo da Angel Studios trouxe 146 mil para um total doméstico de 13,145 milhões. Bom, e nesse final de semana, pessoal, naturalmente o Como Treinar o Seu Dragão, o remake live action da Universal dirigido pelo Dean DeBlois, vai fazer a sua estreia e ele vai ser o número 1 desse final de semana com toda certeza, o que não deixa de ser uma grande ironia, já que tanto Lilo e Stitch quanto Como Treinar o Seu Dragão tem o envolvimento de Dean DeBlois e Chris Sanders, que dirigiram as versões animadas dos anos 2000 e agora, né, o próprio Dean DeBlois está dirigindo live action do Como Treinar o Seu Dragão e o Chris Sanders volta para fazer a voz do Stitch no remake live action. Então, um ano curioso para essa dupla, né? Parece que cada um foi para um lado. No ano passado, o Chris Sanders fez o Robô Selvagem, que é maravilhoso. Eu não vi ainda o remake do Como Treinar o Seu Dragão e eu nem sei se vou assistir no cinema, para ser sincero, porque de tudo que eu vi, falaram que é um copia e cola da animação, é o remake do Psicose do Gus Van Sant, versão Como Treinar o Seu Dragão, e eu realmente não preciso disso, tá? O filme parece bonito, parece caprichado, o elenco parece bom, mas eu sinto que eu já assisti esse filme, então pra que eu vou, né, ver a versão dele se a animação tá lá bonitinha e ainda funciona? Enfim, vai fazer um baita sucesso, ele foi super elogiado também. Mas a gente vai ter outras estreias nesse final de semana nos Estados Unidos, pessoal, para, né, expandir mais o público, incluindo A Vida de Chuck, da Neon, que é o filme do Mike Flanagan, estrelado pelo Tom Hiddleston, baseado num conto do Stephen King, foi mega elogiado, falam que é muito bom, eu tô super curioso para assistir esse filme, além do Amores Materialistas, que é o novo filme da Celine Song para A24, com a Dakota Johnson, Pedro Pascal e o Chris Evans, que é um retorno em grande estilo para as comédias românticas americanas, com um toque de drama, claro. Parece uma boa semana, né? Eu diria que Como Treinar o Seu Dragão seria o último filme que eu veria. Eu prefiro muito mais ver A Vida de Chuck ou o Amores Materialistas, que só estreiam aqui no Brasil lá para julho e agosto. Mas eu também queria destacar que nesse domingo nos Estados Unidos é Dia dos Pais e exclusivamente para o domingo eles vão reexibir Indiana Jones e a Última Cruzada, que é meio que o filme definitivo de Dia dos Pais. Seria demais pedir para isso acontecer no Brasil, porque seria uma baita programação. E eu também aponto aqui que hoje, dia 11 de junho, começa a pré-venda de ingressos do Superman, da Warner Bros., filme do James Gunn para DC, e é uma data que todo mundo está olhando com muita antecipação para ter uma ideia de como vai ser o desempenho de bilheteria desse filme. Ele meio que não pode fracassar, ele tem que ser um sucesso, porque o futuro da DC, da própria Warner Bros., talvez, como estúdio de cinema, depende da performance desse filme. Então, vamos ficar de olho, pode ser uma situação interessante no Brasil, vai ter pré-estreias no dia 8 de julho também. Vamos ficar de olho, espero que seja bom, espero que seja legal. E falando em Superman, ainda vou trazer mais conteúdo do Homem de Aço nessa semana, incluindo na próxima também com o Homem de Aço do Zack Snyder. Fiquem de olho aí no canal que muitas novidades e parcerias vão chegar. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.